E aí, vamos aprender? Começamos uma nova série de vídeos com biografias. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre Franz Kafka. Franz Kafka foi um escritor de língua alemã, autor de romances e contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. Kafka nasceu em uma família judaica de classe média e falante de alemão em Praga, então pertencente ao Império Austro-Húngaro. Kafka formou-se em Direito e, depois de completar sua educação, conseguiu um emprego em uma companhia de seguros. Começou a escrever contos no seu tempo livre. Pelo resto de sua vida, reclamou do pouco tempo que tinha para dedicar-se ao que chegaria a chamar de seu chamado. Arrependeu-se de ter tido que dedicar tanto tempo ao seu ganha-pão. Kafka preferia comunicar-se através de cartas. Escreveu centenas de cartas para sua família e amigas próximas, incluindo seu pai, sua noiva Felice Bauer e sua irmã mais nova, Otla Kafka. Tinha uma relação complicada e turbulenta com seu pai, o que teve uma grande influência sobre sua escrita. Apenas algumas das obras de Kafka foram publicadas durante sua vida: as coleções de contos Considerações e um Médico Rural, e contos, como A Metamorfose, em revistas literárias. Preparou a coleção O Artista da Fome para impressão, mas só foi publicada postumamente. Os trabalhos inacabados de Kafka, como os romances O Processo, O Castelo e O Desaparecido, foram publicados postumamente pelo seu amigo Max Brod, que ignorou o desejo de Kafka de ter seus manuscritos destruídos. Albert Camus, Gabriel Garcia Marques e Jean-Paul Sartre estão entre os escritores influenciados pela obra de Kafka. O termo kafkiano popularizou-se em português como algo complicado, labiríntico e surreal, como as situações encontradas em sua obra. Kafka nasceu perto da Otto Square, em Praga, parte então do Império Austro-Húngaro. Pertencia a uma família de judeus de classe média. Seu pai, Hermann Kafka, os dois irmãos de Franz, Georg e Heinrich, morreram na infância antes de Franz completar 7 anos. As suas 3 irmãs eram Gabriele, chamada de Eli, Valerie, chamada de Vali, e Ottilie, chamada de Otla. Todas morreram durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Vali foi deportada para o gueto de Lodz na Polônia em 1942. Esta, todavia, é a última referência documentada a ela. A infância de Kafka foi, consequentemente, de certo modo solitária, e as crianças foram criadas por um grupo de governantas e serventes. A relação turbulenta de Kafka com seu pai é evidente em sua carta ao pai, de mais de 100 páginas, nas quais ele reclama de ser profundamente afetado pela autoridade de seus pais e pela sua personalidade exigente. Sua mãe, em contraste, era quieta e tímida. A figura dominante do pai de Kafka teve uma influência significante em sua escrita. No começo de agosto de 1914, pouco após o começo da Primeira Guerra Mundial, as irmãs não sabiam onde os seus maridos estavam servindo como militares e retornaram ao apartamento da família. Tanto Elia quanto Vali tiveram filhos. Franz, aos 31 anos, mudou-se para o antigo apartamento de Vali e passou a viver sozinho pela primeira vez. De 1889 a 1893, Kafka frequentou a escola primária para garotos Deltknabenschule German, conhecido como Masnastedt. Sua educação judaica terminou com a celebração de seu bar mitzvah aos 13 anos. Kafka nunca gostou de frequentar a sinagoga e visitava somente em 4 feriados ao ano com seu pai. Aceito na Delft Karl Ferdinand Universität, de Praga, em 1901. Kafka começou a estudar química, mas trocou o curso pelo de direito depois de 2 semanas. Apesar de esse não ser um campo pelo qual ele sentisse grande empatia, era um campo que oferecia uma gama de carreiras que satisfaziam seu pai. Além disso, direito exigia uma grande grade de cursos, o que deu a Kafka a oportunidade de ter aulas de estudos alemães e história da arte. Também participou de um clube estudantil, o Salão de Leitura e Oratória dos Estudantes Alemães, que organizava eventos literários, leituras e outras atividades. Entre os amigos de Kafka estavam o jornalista Felix Welch, que estudou filosofia, o ator Yitzhak Lowy, que vinha de uma família chassídica ortodoxa, e os escritores Oscar Baum e Franz Werfel. Kafka considerava Fyodor Dostoiévski,
Flaubert, Franz Grillparzer e Heinrich von Kleist, os seus verdadeiros irmãos. Além destes, ele tinha interesse em literatura tcheca e gostava também das obras de Goethe. Kafka obteve o grau de doutor das leis em 18 de julho de 1906 e prestou um ano de serviço não remunerado obrigatório como empregado de escritório para cortes civis e criminais. Em 1 de novembro de 1907, Kafka foi contratado pela Assicurazioni Generali, uma companhia de seguros italiana, onde trabalhou por quase um ano. Insatisfeito pela jornada de trabalho em 15 de julho de 1908, demitiu-se. 2 semanas depois, encontrou um trabalho que lhe permitia melhores condições para escrita no Instituto de Seguros por Acidentes de Trabalho do Reino da Boêmia. Seu pais constantemente referiam-se ao trabalho de seu filho de oficial de seguros como trabalho ganha-pão, um trabalho feito apenas para pagar as contas. Kafka afirmava constantemente detestar seu serviço. Anos mais tarde, Brody cunhou o termo Derenge Pragerkreis, o círculo íntimo de Praga, para descrever o grupo de artistas em que estavam incluídos Kafka, Felix Welt e ele. Pelo fim de 1911, o marido de Eli, Kellerman, e Kafka tornaram-se companheiros na primeira fábrica de asbesto de Praga, conhecida como Prager Asbestwerk e Co., fundada com o dinheiro do dote de Hermann Kafka. Após ver uma trupe de um teatro Yiddish se apresentar em outubro de 1911, pelos próximos 6 meses Kafka se aprofundou no idioma Yiddish e na literatura Yiddish. Este interesse também serviu como ponto inicial da sua crescente exploração do judaísmo. Foi por essa época que Kafka tornou-se vegetariano. Por volta de 1915 Kafka recebeu sua convocação para o serviço militar na Primeira Guerra Mundial, mas os seus patrões no Instituto de Seguros conseguiram um adiamento, pois consideravam seu trabalho um trabalho governamental essencial. Mais tarde ele tentou se juntar ao exército, mas foi impedido pelos seus problemas médicos associados com a tuberculose, com a qual foi diagnosticado em 1917. Em 1918 o Instituto de Seguros afastou Kafka com uma pensão devido à sua doença, para a qual não havia cura na época, e ele passou a maior parte do resto de sua vida em sanatórios. Kafka teve uma vida sexual ativa. De acordo com Brody, Kafka era torturado pelo desejo sexual e o biógrafo de Kafka, Reiner Stach, coloca que sua vida era afetada por uma atitude incessante de mulherengo e que ele tinha medo de um fracasso sexual. Kafka temia que as pessoas achassem-no repulsivo física e mentalmente. No entanto, aqueles que conheciam-no percebiam que ele possuía um comportamento quieto e agradável, uma inteligência óbvia e um senso de humor seco. Também achavam-no juvenilmente bonito, apesar de sua aparência austera. Brody comparou Kafka a Heinrich von Kleist, observando que ambos os escritores tinham a habilidade de descrever realisticamente uma situação com detalhes precisos. Brody achava Kafka uma das pessoas mais divertidas que conheceu. Kafka gostava de se divertir com seus amigos, e também ajudava-os em situações difíceis com bons conselhos. Antes da Primeira Guerra Mundial, Kafka assistiu a diversos encontros do Club Mladic, uma organização anarquista, antimilitarista e anticlerical. Durante a era comunista, o legado da obra de Kafka para o Bloco do Leste foi tema de discussões acaloradas. Se Kafka foi ou não um escritor político ainda é uma questão em debate. A tuberculose laríngea de Kafka piorou e em março de 1924 ele voltou de Berlim a Praga, onde familiares, principalmente sua irmã Otla, tomaram conta dele. Ele foi para o sanatório do Dr. Fuhrmann, em Klosterneuburg, perto de Viena, em 10 de abril e morreu lá em 3 de junho de 1924. A causa da sua morte aparentemente foi fome. A condição da garganta de Kafka tornou comer uma atividade muito dolorosa para ele, e, como a nutrição parenteral ainda não tinha sido desenvolvida, não houve meios de alimentá-lo. Kafka estava editando Um Artista da Fome no seu leito de morte, um conto cuja composição tinha sido iniciada antes da sua garganta se fechar ao ponto dele não mais poder se alimentar. Seu corpo foi trazido de volta a Praga, onde foi sepultado em 11 de junho de 1924, no novo cemitério judeu, em Žižkov. Kafka foi desconhecido em vida,
mas ele não considerava a fama algo importante. Tornou-se famoso logo após a morte. As principais obras de Kafka são: Romances O Desaparecido, escrito em 1912, publicado em 1927, O Processo, 1914 a 1925, O Castelo, 1922 a 1926, Contos na Colônia Penal, escrita em 1914 e publicada em 1919, Um Médico Rural, escrito e publicado em 1919, Um Artista da Fome, 1922, A Grande Muralha da China, escrito em 1918, publicado em 1931, Novelas A Metamorfose, escrita em 1912, publicada em 1915. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e Enem.